Eu trouxe nesta manhã uma aula sobre cosmovisão cristã. Eu já dei essa aula na igreja há uns tempos atrás, mas ontem eu passei um bom tempo acrescentando material, alterando algumas coisas, e eu acho que pode ser bastante útil esse estudo, meus irmãos, para todos nós, considerando a época em que nós vivemos, de tantos pensamentos estranhos, né, que têm aparecido. Então, vamos começar definindo. Cosmovisão, como a palavra já dá a dica, cosmos, né, mundo, e visão significa visão de mundo ou percepção de mundo. Eu vou trazer algumas definições mais difíceis dos livros e depois eu vou simplificar, tá? Então não se assuste. É o conceito que indica um conhecimento pré-discursivo. O que é pré-discursivo? É aquilo que você pensa antes do discurso, tá? E abrangente da realidade, baseado em um conjunto de pressupostos que envolvem desde as nossas motivações e impulsos afetivos e de confiança mais profundos, até nossas crenças, certezas, valores e ideias, que são responsáveis em moldar e direcionar a nossa existência no mundo. Então, usando uma figura bastante clara, cosmovisão é a nossa visão de mundo. Se você pegar um óculos cor de laranja ou um óculos azul e sair na rua, o que vai acontecer? Você vai ver tudo azul, né? Ou tudo cor de laranja, depende da lente do óculos. Se você tem uma pessoa que ela não tem esperança, que ela não conhece a palavra de Deus, que ela já foi muito enganada na vida, que ela já sofreu muito, a tendência dela vai ser ter uma visão pessimista de mundo, né? Tudo que ela vai olhar no mundo, ela vai interpretar com pessimismo, com cinismo, né? Por quê? Porque ah, a história de vida dela e as coisas que ela passou a acreditar moldaram a forma como ela olha para o mundo. São óculos escuros, digamos assim. Ela vê coisa errada e ela é pessimista em todas as suas ideias. O mesmo acontece com o otimista, né? E geralmente os crentes são mais otimistas, porque a gente sabe em quem temos crido. Então, quando nós olhamos para as coisas do mundo, mesmo as coisas mais difíceis, a gente entende que Deus está no comando e isso não nos torna pessoas pessimistas. Então, visão de mundo são aquelas percepções e aquelas convicções que nós temos no coração que nos levam a olhar para o mundo de uma forma diferente das outras pessoas. Cada pessoa tem uma cosmovisão, mesmo que nunca tenha falado essa palavra. Eu vou trazer algumas definições de livros agora, tá? Sobre cosmovisão. No final do estudo, eu vou recomendar alguns livros, mas eles já estão aparecendo aqui, caso você queira se aprofundar neste assunto, tá? Então, a definição do James Sire. Uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições, hipóteses que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, que sustentamos consciente ou inconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a formação básica do nosso mundo. Então, simplificando, para o James Sire, uma cosmovisão é um conjunto de pressuposições, de pensamentos que nós temos no nosso coração, consciente ou inconscientemente, que nos dão uma visão do nosso mundo. A definição do James Sire, num livro posterior àquele, que é o Dando Nome ao Elefante. Uma cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso como uma narrativa ou como um conjunto de pressuposições. Suposições que podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou inteiramente falsas, que nós sustentamos, consciente ou subconscientemente, consistente ou inconsistentemente, sobre a constituição básica da realidade e que provê o fundamento sobre o qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Uma definição agora do Ronald Nash. Em termos bem simples, uma cosmovisão é um conjunto de crenças sobre as mais importantes questões da vida. É um esquema conceitual pelo qual nós
consciente ou inconscientemente, dispomos ou amoldamos todas as coisas que nós cremos e pela qual nós interpretamos e julgamos a realidade. E por fim, uma definição do Albert Wolters. Ele diz assim: cosmovisão é uma questão de experiência diária da humanidade, um componente inescapável de todo o saber humano e que, como tal, é não científica, ou melhor, visto que o saber científico é sempre dependente do saber intuitivo da nossa experiência diária, pré-científica por natureza. Ela pertence a uma ordem de cognição mais básica do que a ciência e a teoria. Assim como a estética pressupõe algum sentido inato de beleza e a teoria legal uma noção fundamental de justiça, a teologia e a filosofia pressupõem uma perspectiva pré-teórica de mundo. Elas fornecem uma elaboração científica da cosmovisão. Não se assuste com as definições, tá? Agora a gente vai simplificar tudo. Em outras palavras, desde o nosso nascimento temos acumulado crenças, certezas, valores e ideias que têm moldado a nossa maneira de ver e agir no mundo. Essas crenças, certezas, valores e ideias são o que nos fazem interpretar toda a realidade que nos cerca. Tá? Então, vou pegar um exemplo mais prático aqui. Imagine que você, antes de vir para Cristo, você era de uma religião totalmente diferente do cristianismo. Então, você deve ter sentido o impacto, né? Que foi olhar para o mundo de uma forma antes de conhecer a Cristo e agora, conhecendo a Cristo, olhar para o mundo de outra forma, com uma outra perspectiva. Quem nasce na igreja não tem muito essa diferença, mas quem vem de uma outra religião nota bastante essa diferença. Tá? Por exemplo, quem vem de uma religião da linha neopentecostal, teologia da prosperidade, em que o trato com Deus é no nível de barganha, né? Eu faço meu sacrifício aqui para Deus me abençoar ali. Quando você vem para a fé bíblica reformada, a tua cabeça muda imediatamente, né? Então, há uma mudança de cosmovisão, uma mudança na forma como nós olhamos o mundo, quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, e aí nós podemos olhar para o mundo com os óculos da palavra. Cosmovisão cristã é você olhar o mundo com os óculos da Bíblia, com os óculos da palavra. Você interpreta tudo a partir da palavra de Deus. Eu uso um desenho aqui do iceberg, né? Que é bastante ilustrativo nesse sentido. Você tem aqui em cima a superfície, que é o que você vê, acima da superfície, né, que é o que você vê, mas aqui abaixo você tem um bloco muito maior do que o que está em cima. Tá? Então isso serve para explicar como nós somos. Em cima, visivelmente, nós temos a manifestação externa da nossa cosmovisão. A nossa interação com a cultura, com a política, com a ciência, com o dia a dia. Isso é observável, né? Se você conversar com uma pessoa sobre política e você passar as suas visões, a pessoa vai saber, ou sobre tua visão sobre ciência, cultura. Agora, um pouco mais abaixo, nós temos a manifestação interna da nossa cosmovisão. Nossos pensamentos, nossas vontades, nossos sentimentos, nossa razão, a nossa fé. Isso é mais interior. Né? Talvez você queira expressar os teus pensamentos, mas ninguém conhece todos os teus pensamentos. Apenas Deus. Tá? Agora, no mais profundo, você tem o que a Bíblia chama de coração. Tá? Note bem, nós sabemos que o coração é um órgão do nosso corpo responsável por bombear sangue, tá? Para o corpo inteiro. Mas na Bíblia, o mais profundo do nosso ser é chamado de coração. Tá? Na Bíblia, é a fonte mais profunda de nossas afeições. Do coração procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Alguém pode ler, por favor, Provérbios 4, 23? Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Muito bem.
Nós vamos ver vários textos falando sobre coração, mas nós começamos com esse, tá? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Observe que a Bíblia não está se referindo ao músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. Não é uma visão biológica, é uma visão teológica do ser humano, de que há um elemento na nossa alma, o mais profundo do nosso ser, que é de onde procedem as fontes da vida, que a Bíblia chama de coração, tá? É o mais profundo. Nas Escrituras, a palavra coração, então, ocorre 855 vezes. É usada não para indicar apenas o órgão físico, mas para apontar o elemento central da pessoa, a sede da vida intelectual, a sede da vida afetiva, das vontades, né, volitiva das vontades, e a sede religiosa do ser humano. Então a Bíblia trata o coração de uma forma bem mais abrangente do que apenas um órgão físico. Vamos falar um pouco então do coração na Bíblia. Primeiro, como sede intelectual. Não será preciso você abrir a Bíblia, aí eu já transcrevi os versículos. Observe então Provérbios 2:2. Para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento. Então, coração aqui inclinado ao entendimento, como uma sede intelectual. Provérbios 2:10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. A sabedoria entrando no coração, coração como sede intelectual. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. Observe aqui os mandamentos guardados no coração, sede intelectual. Nós temos o coração também como uma sede afetiva. Salmo 19:8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Coração como o local onde estão os nossos afetos, né? O texto fala que os preceitos do Senhor alegram o nosso coração. João 14:27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Observe aqui o nosso Senhor Jesus falando do coração como sede afetiva, né? Não se turbe o vosso coração, que o teu coração não se abale e nem tenha medo, né? Porque ele, Cristo, nos dá a paz. O coração é visto na Escritura também como sede espiritual. Alguns textos. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Essas palavras foram ditas a Simão o Mago. O teu coração não é reto diante de Deus. Aqui não é uma questão nem intelectual, nem volitiva, mas é de relacionamento para com Deus. Jesus dizendo, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Coração como a parte mais profunda do nosso ser. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então note, quando a Bíblia fala que o amor de Deus é derramado em nosso coração, não está se referindo ao órgão, mas está se referindo à sede mais profunda do nosso ser, tá? Ao mais profundo da nossa alma. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, então, é o que alimenta a vontade, a razão, a fé e os sentimentos. Tá? Então, como o coração é de onde procedem as fontes da vida, é do coração, é do mais profundo do nosso ser, entendendo o coração como a sede intelectual, a sede afetiva e espiritual, que parte todo o restante. Então, observe aqui nessa figura à direita, o coração no centro, e é do coração que vem a vontade, a razão, a fé e os sentimentos.
Se o teu coração estiver contaminado, afundado no pecado, para onde vai a tua vontade? Para onde vão os teus pensamentos? Para onde vão os teus sentimentos e a tua fé, se o teu coração estiver afundado no pecado? Você sabe a resposta. Agora, se o teu coração estiver em Deus, firmado em Deus, a tua vontade vai para onde? Os teus pensamentos vão para onde? Os teus sentimentos e a tua fé vão para onde? Percebem que a sede do nosso sentimento, da nossa emoção, da nossa afeição, da nossa, de tudo que comanda a nossa vida, as fontes da vida estão no coração. É o coração que determina. Tá? É por isso que, às vezes, você vê pessoas se convencendo de que Cristo é o melhor caminho, mas apenas um convencimento meramente intelectual. Não há ali o coração não está envolvido. E se o coração não está envolvido, aí daqui a pouco o coração vai falar mais alto do que os próprios pensamentos. Tá? Então é necessário que a mudança ocorra no coração. No domingo passado, alguém fez uma pergunta sobre a chamada ordem da salvação, né? E nós falamos que antes da pessoa ter fé, Deus age no coração da pessoa, é a chamada regeneração. Então, primeiro, o que acontece quando Deus nos converte? Ele muda o nosso coração. Quando ele muda o nosso coração, aí vem fé, aí vem arrependimento. Mas é primeiro o coração. Deus age no coração, mudando, regenerando o nosso coração. Então, do coração, você tem a influência para a tua vontade, para a tua razão, teus sentimentos e tua fé. E isso vai alterar a tua visão de mundo aqui fora, tá? A forma como você vai se relacionar com a cultura, com a filosofia, com a política, com a ciência, com a arte e com o dia a dia de uma forma geral, tá? Tudo isso tem a ver com as motivações do teu coração. O coração é sempre religioso, ou ama a Deus, ou ama o eu, a si próprio, tá? Então, mesmo um ateu que diga, não, eu não tenho religião, ele tem religião. A religião pode ser o ateísmo. Tá? Aliás, é muito curioso, tem uma entrevista que o Richard Dawkins, que é um dos cavaleiros do neo-ateísmo, né? O Richard Dawkins deu uma entrevista num canal norte-americano, que é um canal de humor, mas o apresentador é ateu, então ele faz muita chacota com o cristianismo. E nessa entrevista, esse Richard Dawkins mencionou o site dele, que no site dele tem uma parte lá que chama Cantinho dos Convertidos, para aquele pessoal que se tornou ateu se manifestar. Cantinho dos Convertidos. É uma religião, é uma religião. Então, o ateu, ele tem a religião é o ateísmo. E, no final das contas, a religião dele é o próprio ego, é o próprio eu. Tá? O coração é sempre religioso, ele sempre vai amar alguma coisa. Ou ama a Deus, ou ama a si mesmo. Há um nível mais profundo do nosso coração que é inacessível a nós mesmos. Isso é interessante, tá, gente? Porque nós não temos total controle desta parte mais profunda do nosso ser. Só o nosso Deus tem acesso a essa parte mais profunda. Jeremias disse, Deus falando por Jeremias, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos. Observe que Deus consegue, lá no mais profundo do nosso ser, em questões que nós não temos muito discernimento, a gente não entende o nosso coração e Deus vai lá e entende. O salmista orou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, olhando de uma forma gráfica diferente, de dentro para fora, você tem o seu coração, e há partes no teu coração que são inacessíveis a ti mesmo, você mal conhece, mas é do coração que vem os teus pensamentos e as tuas relações com o mundo, tá? Tudo nasce aqui no coração
onde estão as fontes da vida. Isso nos leva, meus irmãos, a 4 questões fundamentais quando a gente fala em cosmovisão. Então veja, se nós acabamos de ver, que o nosso coração é o que molda a nossa razão, os nossos sentimentos, a nossa fé, tá? É o nosso coração que molda tudo isso e por causa disso nós temos uma visão de mundo. Quais são as questões fundamentais que o nosso coração vai determinar? 4 questões fundamentais. Primeira, de onde viemos? Uma grande questão da humanidade. De onde viemos? A tua cosmovisão, a tua forma de olhar para o mundo responde isso. Se eu escolher alguém aqui da tela e falar, escuta, de onde é que nós viemos? Como tudo começou? Você vai ter uma resposta, não vai? Como é que o mundo começou? O que aconteceu? Segundo, qual é o problema da humanidade? Cada cosmovisão vai ter uma resposta diferente. Para o cristão, nós sabemos o que complicou a humanidade. Como diriam, o que entornou o caldo, né? Qual foi o problema? O que foi, gente? Qual é o problema da humanidade? Dentro da nossa cosmovisão, que é bíblica, nós estamos olhando para o mundo de uma perspectiva dos olhos de Deus ou da palavra de Deus. O problema do mundo é o pecado. O problema do mundo não é econômico, não é social. O problema do mundo é o pecado, tá? Qual é a terceira questão básica? Qual é a solução para a humanidade? Alguém que tem uma cosmovisão ou capitalista ou marxista vai dizer a solução para a humanidade passa pelo social, pela questão econômica. Nós sabemos que a solução para a humanidade não é econômica. Nós sabemos que a solução para a humanidade tem a ver com o ser, tem a ver com o ser humano. A solução está em Cristo. É Cristo quem redime a criação. É Cristo quem tem a salvação para o mundo. Não é dinheiro, não é questão financeira. Tá? E para onde nós vamos? As cosmovisões vão responder isso diferente. Mas para um cristão, você sabe para onde você vai quando você morrer. Tá? Então, note, as tuas afeições do teu coração moldam o teu pensamento para te dar essas respostas. Você sabe de onde você veio, você sabe qual é o problema da humanidade, qual é a solução para a humanidade e para onde você vai. Essas 4 questões básicas, porque Deus moldou o teu coração pela palavra, você tem resposta para as 4. Tá? Algumas cosmovisões, elas oferecem respostas, mas sem muito embasamento. Então, aqui, de uma outra forma gráfica, tá? Primeiro, a criação, de onde nós viemos. Qual é o problema da humanidade? Queda. Qual é a solução para a humanidade? Redenção. E para onde nós vamos? A consumação. Observe que é possível você dividir, aliás, você resumir a história da humanidade com esses 4 elementos: criação, queda, redenção e consumação, tá? Você resume a história da humanidade com essas 4 palavras: criação, queda, redenção e consumação, que na verdade são as 4 perguntas mais importantes da humanidade, né? De onde nós viemos, qual é o problema da humanidade, qual é a solução para a humanidade e para onde nós vamos. Percebeu? Vamos tratar de uma por uma agora. Então vamos lá. Primeiro, criação. O que nós entendemos quanto à primeira pergunta, de onde nós viemos? Ora, Deus criou o mundo do nada e criou o ser humano. A criação expressa ordem e propósito. Nós não vivemos num mundo caótico em que as coisas acontecem sem uniformidade. Não. A criação expressa ordem e propósito. O teu dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. E um dia, como diz o salmista no Salmo 19, um dia revela conhecimento a outro dia. E uma noite se comunica com a outra noite. A ideia é de uma constância na obra que Deus fez, tá? Então, a criação expressa ordem e propósito. Como assim propósito? Deus fez um mundo em que as coisas elas funcionam
Não em total harmonia, porque o pecado bagunçou um pouco, mas ainda funciona em harmonia. Né? Veja, por exemplo, o ciclo da natureza em que um animal se alimenta do outro. Então, Deus fez a natureza de uma forma que há a uniformidade e há propósito. Né? Ele fez de um modo muito sábio e santo. O ser humano é imagem de Deus. A vida tem valor. Veja como uma cosmovisão bíblica interfere até em questões atuais. Hoje, o STF, de vez em quando, ele ameaça ressuscitar. Aliás, há poucos dias atrás, né, o STF voltou àquela questão do aborto, dos anencéfalos. Então, será que a Bíblia diz alguma coisa sobre isso? É claro que diz. Se você tem uma cosmovisão cristã, bíblica, você sabe que a vida tem valor, não interessa a idade dela, não interessa se ela tem um dia de fecundação ou 9 meses, a vida tem valor. Nós somos pró-vida, sempre, sempre. A gente sempre luta pela preservação da vida. A cosmovisão cristã, ela tem essa percepção. Outras cosmovisões vão olhar para a vida como um mero aspecto biológico. Não existe alma, não existe espírito. Você tem vida de mais valor e de menos valor. Se a cosmovisão for ligada à economia, a vida ela tem valor a partir da produção. Então, passou dos 50 anos, não tem mais valor. Né? Observe os anúncios de jornal com vagas de emprego. Muitas vezes você tem lá, a vaga é para homens até 30 anos de idade. Então, observe que uma cosmovisão que tem a ver com economia vai julgar as pessoas a partir da sua força de produção. Né? A Bíblia não faz isso. Aliás, a Bíblia, ela atribui mais valor àqueles que têm cabelos brancos, né? Aqueles que têm mais experiência. A cosmovisão bíblica é totalmente diferente nesse sentido. Mas porque o ser humano é imagem de Deus, a vida tem valor. A gente não pode tirar a vida de alguém que é imagem de Deus, e todos são. Eu dou exemplo aqui de uma cosmovisão. Para o evolucionismo ou naturalismo, não há Deus, não há ordem e nem há propósito na criação. O ser humano é fruto do acaso e a vida não tem valor. Então, para o evolucionismo, é a luta da sobrevivência dos mais fortes. Os mais fortes sempre vencem. E a vida não tem nenhum valor do ponto de vista moral, espiritual. A vida é apenas uma questão biológica. Morreu, acabou. Tá? Veja como uma cosmovisão vai influenciar o nosso pensamento. O mesmo acontece com a queda, né? O problema da humanidade é o pecado, não é a questão econômica, a questão social, biológica. O problema é o pecado. Guerras, fomes, doenças são consequências da queda, né? São consequência do pecado. O ser humano nasce em pecado e é mau. Para o marxismo, por exemplo, o problema da humanidade são as classes sociais, a opressão econômica. Para o existencialismo, outro exemplo, o problema está em se viver embaixo do padrão estabelecido ou de padrões estabelecidos, tá? Porque por existencialismo não existe Deus, então não existe moral. Então a felicidade está em você viver do jeito que você viver. É o carpe diem, né? O curta o mundo, aproveite o dia, aproveite o dia. O existencialismo é o comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Você tem que aproveitar ao máximo o teu dia, a tua vida, porque não há nada além disso. Tá? Então veja como as cosmovisões vão afetar a sua forma de viver. E a redenção? A solução para a humanidade é Jesus Cristo. Cristo é aquele que redime o cosmos, né? É aquele que de fato faz com que todas as coisas sejam redimidas. Tudo foi feito por ele e para ele. Abra lá em Colossenses 1, de 15 a 20. Por favor, alguém leia esse texto, Colossenses 1, de 15 a 20. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, meus irmãos, aqui está a solução para a humanidade, né? Observe o último versículo. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Reconciliasse consigo mesmo. Como assim? Não era ele que estava na cruz? É porque ele é Deus. Então ele reconciliou consigo mesmo, com a divindade, né? Com a trindade, todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então Cristo é de fato aquele que redime este mundo que foi infectado pelo pecado, contaminado pelo pecado. Jesus nos reconciliou com Deus e restaurará todas as coisas que foram criadas. Para o secularismo, por exemplo, né, que é outra cosmovisão, a solução está na ciência, na tecnologia e na economia. Observe essas três palavras: ciência, tecnologia e economia. Observe se o nosso mundo hoje não coloca todas as suas esperanças nessas coisas: ciência, tecnologia e economia. Percebe? Alguns autores trabalham com isso. Eu vou citar aqui um livro que é um dos melhores livros nessa área, que se chama Visão Transformadora. Os dois autores dizem o seguinte: a ciência, na nossa época, né, no pós-modernismo, torna-se fonte de revelação. No lugar do sacerdote do período medieval, o cientista vestido oficialmente de branco prescreve o conhecimento para a salvação. O pecado original não é mais a desobediência a Deus, é a ignorância, a irracionalidade ou a informação errada. A falta de conhecimento é a raiz de todo o mal. Percebe como o sacerdote foi trocado pelo cientista? Como agora quem produz revelação e sabedoria para o mundo não é mais a Bíblia, mas é a ciência? Como o pecado agora não é mais quebrar a lei de Deus, mas é justamente você não seguir a ciência, você estar desinformado ou com alguma questão irracional. Veja como nós vivemos num mundo que, na sua maioria, a Bíblia diz que jaz no maligno, né? E por isso a sua maioria segue uma cosmovisão diferente da nossa. No mesmo livro, a ciência e a tecnologia têm se tornado os guias autônomos. Foram elevados de seus lugares na criação de Deus e transformados em absolutos, promovidos a ídolos. O padrão de vida cada vez mais opulento é o Deus da América do Norte do século XX. E o publicitário é o seu profeta. Ao passo que o cientificismo oferece onisciência, o tecnicismo ou a tecnologia proporciona a onipotência. O Deus do economismo ou da economia oferece a todos que ouvem a promessa empolgante de prosperidade material gloriosa nada menos que uma salvação secular. Consuma e veja que este Deus é bom. Estes três deuses juntos e suas promessas trinas têm dominado a era moderna. Faz sentido, gente, essa análise? Estes são os deuses modernos. A ciência, a tecnologia e a economia. Estes são os deuses modernos, a idolatria moderna. Né? E as pessoas estão buscando as suas esperanças nesses três. Agora observe, numa época de pandemia, nenhum dos três resolveu até agora, né? Nenhum dos três. Então nós sabemos que a nossa esperança está em Deus. Deus, Yahvé, Jeová. Esse é o nosso Deus.
Esses deuses aí são deuses fracos, mas são os deuses da nossa geração, né? Da geração sem o Deus verdadeiro, infelizmente. Infelizmente. E a consumação? O nosso conhecimento bíblico, né? A palavra de Deus nos mostra que há vida depois da morte. Deus fez o ser humano para viver para sempre. Nós temos início e não temos fim, tá? Deus não tem nem início nem fim. Nós temos início, somos criaturas criadas e não temos fim. Os salvos por Cristo terão alegria eterna, os condenados sofrimento eterno. Para o naturalismo, por exemplo, evolucionismo, todas as ramificações, a vida termina com a morte, a vida é apenas biológica, tá? Para o marxismo, o final é uma sociedade comunista de prosperidade e partilha. Tá? Seria o céu para um comunista, seria isso, um retorno ao marxismo primitivo, quando não havia qualquer tipo de propriedade privada. As respostas, então, que nós temos. Quanto à criação, Deus fez tudo o que existe. Quanto à queda, o problema da humanidade é o pecado. Quanto à redenção, a solução para a humanidade é Jesus. Quanto à consumação, viveremos para sempre com Deus. Irmãos, eu vou terminar o estudo com uma comparação de algumas cosmovisões. Não são todas, tá? Na verdade, existem mais de 10 cosmovisões assim básicas, mas eu trouxe aqui algumas, 3 na verdade, que eu diria que são as que estão mais em voga nos nossos dias. E aí eu estou passando a visão de cada uma delas dentro dos nossos 4 itens, criação, queda, redenção e consumação. Vamos analisar o que diz o evolucionismo ou naturalismo sobre criação. A matéria existe eternamente. Então, para o evolucionista, não há um Deus que criou o mundo. A matéria existe eternamente. Sempre existiu matéria. Tá? Não há Deus, não há ordem e nem propósito na criação. O ser humano é fruto do acaso e a vida não tem valor. Então, como é que surgiu o ser humano? Ora, num determinado momento do universo, alguns elementos formaram lá uma sopa cósmica, e é isso que eles falam mesmo, né? Uma sopa cósmica, e aí houve condições favoráveis, houve energia suficiente, e formou-se ali uma célula com um mínimo de proteínas, que foi a vida. Então, da não vida surgiu a vida. Tá? Então, é isso que eles creem. A matéria sempre existiu e a vida foi um acidente da criação. Tá? O marxismo, como é que o marxismo vê a criação? A matéria é autocriada e autoprodutiva. É a mesma visão de que a matéria existe eternamente. A história começa com comunidades humanas organizadas em tribos familiares, um comunismo primitivo. Tá? Como é que o panteísmo ou a nova era, né? A nova era é o panteísmo antigo, digamos, com novas roupas, repaginado. Tá? A realidade e a origem de todas as coisas é o absoluto, a essência espiritual universal e impessoal, que impregna todas as coisas. Então, para o panteísta ou para o pessoal da nova era, existe um espírito que habita em todas as coisas. Então, é aquele pessoal que diz que a árvore é Deus. Vamos dar um abraço coletivo nessa árvore, porque ela tem Deus. É aquele pessoal que não mata barata, porque a barata é uma fração de Deus. Entendeu? E assim por diante. Né? E daí vem os veganos e tudo mais. Tá? Isso está bastante em voga nos nossos dias. Tá? É o antigo panteísmo que tem roupas novas agora. Tá? E para o cristianismo, Deus fez tudo o que existe. Um Deus pessoal que fez tudo com propósito. Quanto à queda, como é que as cosmovisões estas observam a queda? O evolucionismo e o naturalismo. A morte sempre existiu,
a evolução é atrasada quando cuidamos dos mais fracos da espécie. Então, isso aqui, gente, é um fato. Charles Darwin escreveu um livro chamado, eu estou com o título em inglês aqui, me ajude aí, The Descent of Man. O que isso significa? É a descendência do homem ou a origem do homem? The Descent of Man. A descendência do homem. A descendência, né? Isso. Então, nesse livro, há um trecho que o Charles Darwin escreve o seguinte. Mais ou menos assim, vou parafrasear, é claro, né? Ele diz mais ou menos assim, que na natureza, os animais mais fracos e doentes são deixados para trás. Mas nós, seres humanos, nós gastamos dinheiro colocando os mais fracos em asilos, em hospitais, e é por isso que a evolução não avança. Olha que bondoso. Né? Olha que bondoso. Charles Darwin escreve isso. Depois pode pesquisar. The Descent of Man. Se você colocar Darwin eugenia, né? Que esse pensamento gera eugenia. O que é eugenia? A eugenia foi uma página escura da medicina do mundo, se eu não me engano, começo do século XX, em que por causa das ideias de Darwin também, a ciência ou a medicina da época passou a esterilizar, isso aconteceu nos Estados Unidos, tá? Passou a esterilizar pessoas com doenças para que elas não tivessem filhos. A ideia era que você só deixasse os saudáveis e os inteligentes e os fortes terem filhos para você dar um passo superior na evolução. Isso te lembra alguma outra liderança mundial que fez isso? Hitler. Exatamente. Então, há estudos nesse sentido. A questão da influência das ideias de Hitler pautadas nas ideias de Darwin, de eugenia, de a construção de uma raça mais pura, de uma raça superior. Veja então, meus irmãos, para onde leva o evolucionismo? A ideia do aborto, quando para as máquinas no hospital, como chama? Eutanásia. Eutanásia, né? Todas essas questões estão baseadas numa cosmovisão naturalista evolucionista, que não vê valor na vida humana. Tá? Então, sim, Wagner. Fazendo a contribuição, eu já falei isso na igreja de um tempo atrás, mas isso é muito presente até nos dias de hoje. E cada vez mais as pessoas acabam aceitando essas ideias. O exemplo disso é a Suécia, que todo mundo tem como um grande exemplo. Né? A Suécia se orgulha de ser o primeiro país a não ter registrado o nascimento de crianças Down. Olha aí. Eles conseguiram como? Liberando o aborto para as mães que tinham confirmação de ter crianças Down. Olha aí. Pois é um triste exemplo, né, de um país que se guiou por essa cosmovisão diabólica, né, de matar crianças na barriga das mães. Então, queda para esse sistema, o evolucionismo, é justamente o atraso, você de alguma forma atrasar a evolução cuidando dos mais fracos. Né? Para o marxismo, a queda ocorre no surgimento da propriedade privada, classes sociais e opressão econômica. Na visão do marxismo, as motivações são sempre econômicas. Né? Na visão do panteísmo ou da nova era, a queda ocorre, ou a fonte do mal e do sofrimento, é o nosso senso de individualidade. Por quê? Para o panteísmo ou para a nova era, nós somos parte de uma aldeia global. Tá? Então, a nossa felicidade ela vai ocorrer quando todos nós nos unirmos em um sentimento único do ponto de vista religioso. Vários exemplos culturais me ocorrem aqui. Você já viu aquela música do John Lennon, Imagine? Né? Imagine um mundo sem religiões. Tá? Eu não sei quem assistiu Avatar, mas lembre-se daquela cena da árvore e de como eles são ligados por um ser, digamos, único, que é impessoal, não tem nome, mas é uma energia única que
que ela vem daquela árvore. Isso é nova era, gente. Isso é panteísmo, tá? A ideia de que há um espírito universal e nós somos felizes, nós seremos felizes quando não tivermos mais várias religiões e todos se unirem a esse espírito universal. Aliás, gente, é muito interessante o seguinte, as ideias geralmente começam na filosofia, que é lá em cima, aí elas descem para a teologia, aí da teologia elas descem para as artes de alta cultura, né? Primeiro as artes mais altas, e aí depois elas descem para as chamadas artes baixas ou populares, né? A cultura pop, cinema, televisão, seriados, etc., desenhos. Então, quando você pega um panteísmo no filme Avatar, que é um filme altamente popular, quebrou recordes, né, de bilheteria, não foi o filme que inventou essa ideia. Essa ideia vem lá de cima, lá da teologia, da filosofia, sempre assim. Começa lá em cima e vai descendo, e vai afetando, até chegar na cultura pop. Tá? A influência é essa. Ok? Vamos voltar aqui. E o cristianismo, o problema da humanidade é o pecado. Tá? A raiz do problema está no coração. Arrume o coração e você arruma o restante, a sociedade, a economia, você arruma tudo. Tá? E a redenção? Para o evolucionismo, naturalismo, o homem é basicamente bom e está evoluindo. Nós já vimos a inconsistência disso, né? Porque cá estamos em 2020 e o mundo não melhorou. Mas para o evolucionismo, o mundo está em constante melhora porque o ser humano ele está evoluindo. Para o marxismo, a redenção está na revolução e na volta ao comunismo primitivo, o fim da propriedade privada. Tá? Para o panteísmo ou nova era, a solução para o fim do mal e do sofrimento está na percepção de que todos somos um. E aí nós eliminamos qualquer diferença religiosa e nos tornamos um. Para o cristianismo, a solução está em Jesus Cristo. É Cristo quem apresenta a solução. Para o evolucionismo, a consumação. A humanidade se tornará cada vez melhor, a vida termina com a morte, a vida é apenas biológica. Para o marxismo, a sociedade comunista de prosperidade e partilha, tá? É o céu. Para o panteísmo, a humanidade por fim se reunirá com a essência espiritual universal da qual todos viemos. E para o cristianismo, viveremos para sempre com Deus. Observe, meus irmãos, que a Bíblia diz em Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Estas ideias que eu coloquei aqui, panteísmo, marxismo, evolucionismo, são ideias humanas. Tá? Elas nasceram no tempo. Os seus autores nós conhecemos. A palavra de Deus, ela é eternamente. Né? Ela é o registro fidedigno, verdadeiro da vontade de Deus para com o homem. Nós temos esse registro antiquíssimo de Deus nos mostrando a sua vontade, de Cristo vindo para redimir todas as coisas, e nós vemos que, ao contrário das outras cosmovisões, a cosmovisão bíblica é coerente, né? Quando você observa para onde o mundo está caminhando, você percebe que a Bíblia está corretíssima. Então foi mencionado o evolucionismo, né? O evolucionismo ele diz que o mundo vai sempre melhorar e evoluir. Você olha para o mundo, você não percebe isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, especialmente nos textos escatológicos, que o mal aumentará perto da volta de Cristo. A comparação bíblica é quanto a uma mulher que está grávida, né? Primeiro fala do princípio das dores, depois fala da tribulação e da grande tribulação. Analogia da mulher grávida, né? Princípio das dores, tribulação, grande tribulação e aí nasce o filho. O Novo Testamento apresenta a volta de Cristo assim também. Início das dores, tribulação, grande tribulação, que é o parto, e aí vem o Filho do Homem, a segunda volta de Cristo.
Então, na descrição bíblica, o mundo vai piorar muito ainda. Mateus 24, por exemplo, Cristo nos diz que a grande tribulação, por exemplo, será um tempo de sofrimento que nunca houve no mundo. Aumento de guerras, aumento de fome, aumento de apostasia, falsos crentes. Então, a cosmovisão bíblica, o que a Bíblia nos ensina é coerente. Você olha para o mundo e você vê exatamente as coisas que foram preditas há 2000 anos acontecendo hoje. Tá? Nós temos uma cosmovisão consistente e coerente, porque é a palavra de Deus. Nós cremos na palavra de Deus. Muito bem. Deixa eu só terminar indicando aqui alguns livros para aprofundamento. E todos foram citados, né? Universo ao Lado, James Sire, ele analisa várias cosmovisões, panteísmo, panenteísmo, secularismo, existencialismo, várias. O segundo livro dele, Dando Nome ao Elefante, foi um livro que ele lançou pelo menos 10 anos depois deste, meio que para completar o que faltou no primeiro. Cosmovisões em Conflito, do Ronald Nash, também bom. Criação Restaurada é um livro fininho, tá? Eu diria que é uma introdução à cosmovisão, muito precioso. Esse aqui é um dos meus favoritos, A Visão Transformadora. Eu citei algumas partes dele aqui no estudo. É um belíssimo livro, belíssimo livro. E o clássico, né, A Verdade Absoluta, eu acho que o Wagner citou, da Nancy Pearce, que foi aluna do Francis Schaeffer. É um livro grosso, mas é um livro espetacular do ponto de vista de cosmovisão, de você entender as coisas que estão acontecendo no nosso mundo hoje.